Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Eu já estou muito, muito feliz que eu estou recebendo grandes nomes, grandes advogados, que eu nunca tive a oportunidade de falar isso em outro momento. Então, excelente falar agora no nosso podcast, né, Érica? Nossa, e aí eu vou passar para a Érica apresentar. Demais. Com essa expectativa que eu tô, eu te passo a palavra para você. Olha só que honra hoje, né? Hoje nós estamos aqui com dois grandes nomes da advocacia rondoniense. Não vou dizer nem só da advocacia rondoniense, né? Nada. Além de ser da advocacia do interior, vocês estão aqui na capital Ela também, já falou que eu não né? entendeu. Mas são nossos vizinhos, né? E grandes nomes, vou dizer até nacionalmente. Vocês atuam aí para diversas empresas enormes, Sim. grandes empresas e de nível nacional aí. Sim. E vai ser uma honra, tenho certeza, conversar com vocês. E estamos aqui então com o nosso amigo, Dr. Rodrigo Totino. Obrigado. Uau! Seja muito bem-vindo. Bom, elogios de amigos não valem, né? Então... Mas são sempre válidos. Obrigado, gente. E obrigado ao lado dele, e seu sócio, Dr. Ivan. Vou pedir para ele pronunciar o sobrenome dele, chique. porque é muito chique. É Machiavelli. É um ônus. Ivan Machiavelli. Advogado chique. Não, fala Maquiavelli, os honorários já dá uma Já, multiplicada. o cliente, ele já... Nossa! É um prazer, gente. Mas eu tenho certeza que vai Muito ser obrigado, muito bacana. Obrigado pelo convite. Viu? um episódio Bom. muito proveitoso, né, Lara? Eu vou falar a verdade, assim, eu falei, Érica, eu tenho um monte de pergunta pra fazer até, porque assim, eu sou advogada, não sou mais jovem advogada, mas eu me considero ainda Eu também. caminhando, e quero aprender e vou aproveitar ao máximo, então espero que todos que estejam assistindo esse episódio entendam a importância que vai ser esse bate-papo. E quando eu falei pra Larissa, nós temos ali a gente faz uma meta, né, semanal, anual, Exato. mensal, quinzenal. Nós temos as nossas metas e as pessoas que a gente tem vontade de entrevistar, de conhecer a história. E logo que a gente começou com o projeto, nós montamos ali uma listinha e o nome de vocês apareceu entre ali os primeiros. E da caixinha também, do nosso Instagram. E da caixinha é do legal, Instagram né? também. É bom falar, legal. é legal, é bom falar isso. E aí a gente sentou para alinhar, porque eu tenho as minhas ideias, a Larissa dela, e juntamos as duas para unificar e ver se tem a ver com o nosso projeto, com o podcast, com o Direito em Destaque. E aí quando a gente sentou para falar assim, por que o Rodrigo e o Ivan? Vamos colocar aqui o porquê. A história de vocês, o pouco que eu sigo ali, né? eu sigo o Rodrigo e eu acompanho ali várias coisas. Hoje eu até tava brincando com ele. Ele tá agora acordando... 5 da manhã. Amiga, eu consegui Acorda achar 5. alguém que acorda mais cedo que você. Olha só. Eu reclamava de você, agora nós temos o Rodrigo. E que a história combinou. Eles têm aí uma história de gerações dentro do escritório Isso é deles, muito bacana. que é muito legal. Uhum. E quando a gente sentou para falar, eu falei assim, cara, olha só, aquele escritório, sempre que eu vejo o Rodrigo falando alguma coisa, eu vejo que ele tem outros sócios, e a geração, pelo que eu entendi, acompanhou toda a modernidade dos dias atuais. Sim, isso é muito Então legal. vocês passaram aí e a gente falou, pronto, são eles. E até para outros projetos que a gente já conversou, né? Não vamos dar spoiler desse outro projeto. Só quando lançar, mas a gente achou assim a cara do nosso projeto, do nosso podcast. E é um escritório, eu gosto de frisar isso aqui, do interior do estado de Rondônia, né? Sim, Isso é isso é muito importante. legal. Muito Grande legal contar escritório, histórias, né? Eu acho que muitas pessoas se motivam, se inspiram, né? Sim, pelas histórias, também. então é muito legal. Sim. Então, por isso, a nossa primeira pergunta é: quem é Rodrigo e quem é Ivan? Porque Quem antes de iniciar o são escritório, quem vocês? são vocês? Antes de Onde tem o tudo, escritório, tem como uma é pessoa. Quem são vocês? quem são vocês? Comece aí, Doc. Eu sou contador de histórias, pô. Aí vai ser muito Muito, né? longo, né? Fica à vontade. Fica à vontade, se não der nesse episódio, a gente faz mais um pra... Quem são Assim, vocês? eu vou começar do fim. Nós somos a MBT. Perfeito. Perfeito. Né? Nós somos a MBT. A cultura da MBT, ela é uma cultura de uma proposta específica, uma cara nova para a advocacia, uma forma bastante tranquila e totalmente leve de se fazer advocacia, né? E, obviamente, que sempre a qualidade, a pontualidade acima de tudo, né?
dos nossos trabalhos. Então, eu diria hoje, resumindo assim, eu sou a MBT. A MBT é o resumo da minha vida, da minha carreira profissional. Olha que Olha legal. só. Legal. E isso Dedicação. quando a gente ouve isso, a gente vê assim, tem pessoas que falam, mas você sempre escolheu a advocacia? Eu não preciso nem te perguntar. Essa é uma das perguntas que a gente sempre faz. Você sempre Mas eu quis já jogar. sei a resposta. Até o olho dele tá Tá cheio de brilhando. lágrimas. Não, eu Não queria. eu nunca considerei qualquer outra Outra carreira do Eu ia mundo falar, me jurídico. surpreendeu, A eu não ser errei. advocacia, nunca considerei. Que legal. Advocacia, eu estagiei em escritórios muito bons na minha época, né? Na minha geração, e isso me impulsionou. De certa forma, impulsionou a minha carreira de advocacia. Eu, logo após a minha formatura lá na PUC do Paraná, nem era PUC, era UCP, né? Sou da época dos dinossauros, né? Pode falar. Marechal Que Rondon, década? Pode tal. falar década. Nossa, obrigado. Década de 80. Eu não era nascida. Eu também não. Mas- 10 dias após eu vim embora, vim para Rondônia. Porque 2 colegas meus de República morávamos, eles estavam avançados no curso, já estavam concluindo o curso, vieram 4 anos antes. Eu me formei, eu nunca perdi contato com eles, eles me falavam, vem para cá, aqui, vem aqui, em 5 anos a gente fica ricos, e aí nós vamos embora. E eu vim embora para ficar rico. Estou aqui até hoje. Bebeu E água deu tudo certo, né? Bebi água do Rio Machado. do Rio Machado, né? Aqui de Paraná. E deu tudo certo, a gente percebe Tudo pela sua certo. caneta, né, doutor É. Ivan? Foi em 5 anos que você comprou essa caneta? Foi em quantos anos que você conseguiu comprar essa Mont Blanc? Não, por alguns anos, viu? 5 anos não. Alguns né? anos de Paraná, viu? Brincadeira à parte, a gente Não, sabe foi muito que legal, isso é foi uma muito bom. consequência da profissão, né? O Sim. ganhar com a profissão, assim. É muito Sim, legal ver o brilho nos sim. olhos falando da advocacia. Sim, é Muito bem bacana. Chega. E essa conexão assim minha com os jovens, com os advogados que estão, o Caio que está aqui acompanhando a É, gente o Caio tá aqui. de fora aqui. Oi, Caio. Oi, Caio. O Caio é mais jovem do que o meu filho mais Aparece aqui jovem. rapidinho, Caio. Não tem como. Tem que aparecer. Aqui, ó. Não, Pode esse pegar. é o Caio, gente. Esse é o Caio, gente. São muito Advogado talentosos, é muito bacana. Foi muito fácil se conectar com todos eles. E isso foi uma espécie de passagem de vida, entendeu? Uma OAB 83, Olha acompanhando só. agora uma OAB 4.000, Nossa. 11.000, etc e tal. É muito Sua legal isso, OAB? é muito bom. 83. Para quem está assistindo a gente agora, vamos explicar. Nós estamos atualmente no número 14.000 e tarará. É, tá A OAB dele é credencial, é o númerozinho daquela credencial que a gente tem da advocacia. A dele é 83. 83. Ele foi um dos 100 83º, primeiros É, advogados do advogados estado de Rondônia. Exatamente. Que É um honra! museu em vida. Caramba. Que honra recebê-lo aqui hoje. E Não, tem Rodrigo, muita história, tem muita quem é história. você, então? Bom, eu me chamo Rodrigo Totino, sou natural do estado de São Paulo, nascido bem no interior de São Paulo, lá em Jaú, Barra Bonita. E sou esposo, sou pai de 2 menininhas lindas, Lindo, a Elisa, que de 7 anos, a Alice, de 2 anos. Sou apaixonado pela advocacia, me apaixonei, né? Não foi uma escolha de sempre, mas me apaixonei ao longo do processo, assim, ao longo da faculdade. E sou uma pessoa inquieta por natureza, né? O Ivan fala muito isso. Eu sou uma pessoa movida a projetos, assim, sou muito executor, então eu acho Que legal. que casou muito bem, assim, quando eu vim a Rondônia, né? E encontrei o Ivan e a gente começou esse projeto do escritório, casou muito bem porque o Ivan sempre recebeu muito bem, né, as novidades. O Ivan é uma pessoa que se empolga muito, assim, com inovação e Que tudo legal. mais. Então a gente conseguiu juntar várias gerações, né, e foi uma sinergia muito boa, porque aí o Ivan, com todo o conhecimento, né, como ele já falou, o OAB 83 no estado, né, então quando eu cheguei, Incrível. imagine, eu cheguei de São Paulo, em São Paulo, eu vim em 2013 para Rondônia, né? Cheguei aqui em outubro de 2013, completei 10 anos de 10 anos de Rondônia, Rondônia, agora no finalzinho do ano. E aí quando eu cheguei para trabalhar com o Ivan, o Ivan tinha um outro sócio, né, que era o Wagner é o 37, né? 31. 31 Nossa. e o Ivan 83. Eu cheguei Gente. de São Paulo, falei, gente, que estado
doido é esse, assim? Como é novo, né? Porque em São Paulo... Como as coisas funcionam Como aqui. as coisas funcionam aqui? Porque em São Paulo eu era 305 mil, né? Nossa, Aí eu cheguei aqui e falei, nossa, o AB 83 tá... Começando, Tá advogando ainda, né? Eu falei, em São Paulo, 83 já... você aposentou. Não, já partiu desse mundo tem um tempo. Ivan, você ainda vai viver muito? Não adianta. Ele pode vaticinar, mas não tem. Aqui é rocha. E foi muito legal, porque assim, muito network, né? O Ivan conhecia muita gente e aí juntou com essa inquietude minha, assim, eu sou Não, fusão perfeita. perfeita, eu sou uma pessoa muito perfeita. movida a projetos. O pessoal do escritório fala, nossa, o Rodrigo não quer parar nunca e sempre novo projeto, sempre acontecendo alguma coisa. Então acho que eu Sei o que é sou... isso. Eu sou essa pessoa, assim, inquieta e que ama novidades e ama novos projetos. Rodrigo, e vocês, primeiro para você que está falando, você, quando decidiu fazer direito, Uhum. você entrou na faculdade, você iniciou, fez estágio, como foi essa evolução Eu dentro ali comecei da... muito novo, assim, eu com 17 Tinha quantos anos. 17 anos. Ah, eu também. Eu terminei o ensino médio com 17, e aí eu me lembro que eu sempre fazia aqueles testes vocacionais e tal. Sempre Dava saúde primeiro e Depois. direito em segundo. Meu, deu química, química industrial. Meu Deus. Nossa, Que desastre. Parecido, né? o meu só O meu dava dava voltar para odonto, humanas. o meu dava odonto, Eu fiz, porque eu era fisioterapia, confusa, eu não sabia. fisioterapia, odonto. Ficava algumas matérias assim, Sempre saúde. Sempre saúde em primeiro, mas mudando, porque eu gostava de biologia e tal, e aí, enfim. Só que direito sempre foi a segunda alternativa. Aí quando eu cheguei no final, assim, no terceiro, você tá naquela loucura, né? Faço vestibular pra quê e tudo mais. Uma Aí eu pressão pra apliquei, decidir ali, né? e eu é acho muito que a gente não novo, tem né? maturidade pra A gente Não nem tem. sabe, né, o Sim, que sim. é, né? É uma fase da vida bem complicada, né? Porque a gente fica pensando muito, Eu o que eu acho- decidi agora acabou. É, a minha vai ser assim vida. pra sempre, né? E A gente fica com aquelas ilusões. isso segue até ali, mais ou menos, o segundo ano do curso de Direito, né? Eu acho que tem muita gente que até a metade do curso tá ali ainda confuso. Sim. O que eu quero? Será que é isso mesmo? Eu vou parar? Tanto que Uhum. tem gente que desiste ali No naquele comecinho, período. né? É muito difícil. Só que eu falo, é o período que é difícil, porém, se você sobreviver ao primeiro ano do curso de Direito, e ali no segundo esquece, você não vai ir para outro lugar. Sim. Porque depois você vai se apaixonar e não vai ter É, saída. Eu já gostava de humanas, e aí quando eu cheguei nesse finalzinho, minha mãe, meu pai falaram, Rodrigo, você é novo, assim, passei numa faculdade em Ribeirão Preto, aí eles falaram, não, vai fazer a faculdade, né, e se você não gostar e tudo mais, você é novo, desiste, depois vai fazer outra coisa e tal, mas entra. E aí eu comecei a faculdade, jovem, com 17, e comecei a estagiar, isso eu acho que foi um grande diferencial, eu comecei a estagiar com 2 meses de faculdade. Total Olha! diferencial. Eu ainda tinha 17 anos e uma amiga estagiava no gabinete de um magistrado, né, da Justiça Federal, lá em Ribeirão Preto, especializado em execuções fiscais. É daí que vem já, desde então, essa minha proximidade com o direito tributário. E aí, com 2 meses de faculdade, ela falou, não, Rodrigo, por que você não vai? O juiz lá, ele gosta de jovens para ensinar e tudo mais. Eu falei, mas eu não conheço nada, tô começando agora a faculdade, é só matéria epistemológica, o que eu vou fazer e tal? Ela, não, o juiz é muito aberto e tal, vai lá. Eu fui, bati um papo, o juiz falou, não, Rodrigo, pode começar o estágio voluntário, se você quiser. E aí eu comecei aqueles estágiozinhos de 3 horas, 4 horas voluntário. E fiquei por 2 anos na Justiça Federal. Voluntário. Não, voluntário não. Voluntário eu fiquei uns Começou, 6 meses, mais ou menos. Aí abriu vaga e tal, eles me Tá. me Legal. passaram. E aí eu estagiei durante toda a faculdade. Então, assim, dos 2 meses até o 5º ano, eu passei estagiando. E estagiei Justiça Federal, que eu falo que foi um grande aprendizado, porque tem sempre aquela pressão de fazer concurso público, né? E aí pais, família, não, vai fazer concurso público, estabilidade, toda aquela questão da geração dos nossos pais, né? Da estabilidade e tal. E eu entrei com essa mentalidade, falei, deixa eu conhecer como é. Mas aí, esses 2 anos e meio, ainda muito jovem, eu percebi que não era a função pública que me enchia os olhos, assim, né? Que me motivava. Porque eu via ali, assim... Perfil Uma de quem coisa quer fazer toda- coisa diferente todo mundo. É, quem é agitado, exato. não existe, Eu via, quem é eu via movido a gente com projeto. formação boa, sabe? Assim, currículo impecável. Pessoas, assim, novas e que, na minha concepção, depois que passaram no serviço público, parece que aposentaram, assim, sabe? Sim. Parece que a vida acabou. Parece que tá ali fazendo... Assim, tem gente que gosta, né? É o perfil, mas eu acho que nosso perfil... Eu ia me Mas- sentir muito infeliz. Eu ia Sim. ficar, ai meu Deus, lá vai eu trabalhar de novo.
Todo Sabe dia aquela a mesma coisa? coisa. Sim, sim. Eu acho que cumprimento, a gente perde muitos grandes valores em concursos públicos, com todo o respeito, né? Tem As perfil funções de públicas, né? pelo Mas o fato é perfil de que cada um. a função pública, o público, ele engessa a legislação, ela engessa o profissional, não é mesmo? Quase que se torna um prisioneiro da função, não é? Sim, sim. E a criatividade, nesse caso, ela é muito restrita, né? Muito Dependendo restrita, da talvez função. muito caçada. Tem alguns, assim, uma minoria de grandes personagens que provém do serviço público e mesmo a despeito do serviço público conseguem se sobressair. Mas o fato é que Acaba o auge da tua fase de arriscar, de criatividade, de correr risco, mesmo De energia, sabe? né? De colocar energia. Criar coisas novas, né? Tem que estar solto, né? Senão não dá certo. Mas eu acho que isso é muito perfil também. Tem gente que na vida pode ser, Exatamente. não consegue... Que gosta de estabilidade, né? Gosta daquela Tanto coisa que mais... eu acredito que dentro do escritório de vocês deve ter aquele profissional que ele é do que senta e escreve Sim. e o que é do comercial, que Uhum. Sim. vai buscar Atende cliente, atende cliente. Sim, Até sim, dentro do É próprio muito escritório disso. a gente vê os perfis diferentes, né? Quem é bom em cada A coisa. advocacia eu costumo dizer que tem 4 perfis, né? A Lara Selling fala bastante sobre isso, perfil Grinder, Binder, Minder e Finder. Vocês já viram essa Já definição dela, é. Uhum. E eu sempre busco, assim, como gestor, ficar analisando esses perfis. Quem é Finder, que tem mais essa postura comercial, de desenvolver negócios, né? Esse olhar mais para fora do escritório. Aquele que tem um olhar mais para dentro, para pessoas, para cliente que já é de dentro da casa. Tem gente que tem um perfil mais racional para tomar decisão, criar regras. E tem gente que é o grinder, que é o cara que gosta de peticionar, fazer audiência e ficar naquele quadrado dele. Não dá né? conta, não. Mas isso que é o legal, assim. Para um escritório se desenvolver, precisam se de todos identificar. esses perfis. Essas habilidades precisam, todas Isso, elas. São complementares. Isso né? que é legal, porque na carreira pública, né? Aqui a gente está falando de carreira jurídica, né? Para a carreira pública, nós pegamos aí esses perfis. Geralmente são perfis que conseguem fazer esse tipo de execução. Mais Estudar. introspectivos, Você né? imagina um concurso público de juiz, o tempo que a pessoa Não, passa dedicação sentado total. se dedicando para a magistratura, Sim. para a Total. promotoria, para tudo, né? Defensoria Pública. Já é um perfil Então mais é um perfil introspectivo. um né? pouco mais. Por mais estudioso. que dentro, né, exista ali a personalidade de cada um, Uhum. mas o perfil já é voltado para essa. Sim. Eu tô curiosa com uma coisa, e eu vou até... Parece que eu vou mudar de assunto, mas tem a ver com o assunto. Como que foi a fusão, assim? Por quê? Tô falando de perfil aqui, a gente tá falando de perfil, e como que vocês entenderam, um olhou pro outro e falou assim, não, encaixa uma sociedade, nosso perfil vai... Como que foi isso? Foi muito por acaso, né? Vocês se eu conheceram ia onde? responder, Como? foi extremamente natural. Foi por acaso. Natural. Foi algo que não foi assim planejado. Uhum. Esse começo não houve um planejamento de nada. Não, foi assim. Veio acontecendo, Eu né? morava em Ribeirão Preto, né? Esse escritório, só voltando lá Conta a na primeira função causa. pública, na função pública, eu vi que eu não queria, né? Depois de algum tempo. Sim. E eu falei, cara, eu quero agora conhecer o outro lado, a iniciativa privada. Aí eu tive a grande sorte de ser selecionado por um escritório referência, né, no Brasil em direito tributário, que é o Brasil Salomão. É um escritório, assim, super referência em Ribeirão, tem filiais em vários lugares do Brasil, e é dessas bancas com mais de 100 advogados, bem estruturadas, com gestão profissional já, um escritório de 50 anos. E entrei para estagiar nesse escritório, foi a escola, né? Assim, tempo de estágio, me formei, continuei advogando lá, fui galgando Júnior 1, Júnior 2, Júnior 3, fui subindo no plano de carreira, mas aí chegou um momento que eles estavam crescendo demais e precisaram fazer uma reacomodação do plano de carreira. E quando eles fizeram aquela reacomodação do plano de carreira, eu inquieto já, desde júnior, querendo ser sócio e espelhando os sócios, né? E aí eu falei, poxa... Tava quase ali, né? Opa. eu olhando e falando, gente, agora eles deram uma travada, né? A pirâmide estava invertendo e óbvio, né? A gestão pedia isso naquele momento. Então, eles fizeram essa mudança. Eu, como gestor, faria a mesma coisa, né? Mas nessa mudança é óbvio que algumas pessoas falam, não é mais para mim agora, não tenho mais essa visão de futuro. E aí foi quando isso aconteceu. Eu estava num momento meio desestimulado, falei, poxa, acho que agora não faz mais sentido esse plano para mim, vou pensar em segundas opções. Estava noivo na época, de casamento marcado com a minha esposa, e a minha esposa é de Paraná. Ah! Afilhada do Ivan. Olha!
pai dela foi advogado aqui em Rondônia, mas já faleceu há muito tempo. Eu nem cheguei a E conhecer. vocês dois já se conheciam? Não. Ele nem atendia Por minhas isso que ligações. foi uma coisa muito Agora natural, vamos muito... fazer- Aí quando ele chegou... Lavar roupa suja. Você ignorou as ligações dele. Ele ignorava. Já ele ignorava. tivemos esse assunto aqui Já. dentro. Não, eu tive que atendi uma vez. Você né? era muito Uma ocupado. vez. Você era muito ocupado. Isso é um E filme, aí? Larissa. Você Isso e é um o filme. Edson. Ah, o Edson. Sabe o Edson Big? O Edson, O Edson- Guilherme. O Edson, ele foi. Nós tivemos episódio com ele, ele olhou pra mim, porque ela não me responde, cara, não atende minha ligação. Eu falei, quê? Deixa eu olhar aqui, né? Opa. Opa, Não, do currículo que do você currículo deixou. também, que eu deixei. Eu do Edson e do Márcio, eu sempre falo. Ela Não, deixou o não. currículo no Deixa eu escritório aproveitar essa deles, oportunidade ninguém. de falar Ninguém nem ligou. E que hoje- eu deixei porque ele tava me elogiando, né? Eu falei, vou aproveitar a oportunidade de falar que eu deixei o currículo no teu escritório e você nunca me chamou pra entrevista. Isso Joga durante a o culpa no que eu tava de episódio. seleção. Ah, Fala, você poxa, deixou? Lado dele, lá É? dele. Não, Ah, mas era dele. E aí ele descobriu no episódio. Eu falei, meu Deus. Aí ela olhou e falou, você perdeu. Eu só lamento em te dizer que você... Ele falou essa... Eu falei pra ela, você perdeu. Mas enfim, daí continua. Isso, aí juntou essa época que eu já tava meio inquieto e querendo sair, fazer esse movimento. E ela veio passar umas férias aqui e ela é da área da pedagogia. Fez direito um tempo, mas largou e, Aí ele e apareceu. foi pra área da de assalto pedagogia. lá no escritório. Aí ela veio numas férias e as amigas falaram: por que você não vem abrir uma escola aqui pra criança? O estado é muito carente, né, de escolas e tudo mais. E ela trabalhava em uma franquia bilíngue lá em Ribeirão, era coordenadora de uma franquia bilíngue, que tem essa franquia aqui hoje. Nós iríamos vir com essa franquia pra cá. Mas aí depois, enfim, a gente falou, não compensa vir com a franquia, vamos montar a marca dela. Ela veio, o projeto inicial de Rondônia foi a escola. Gente. Então, assim, eu acompanhei ela. Tava tudo planejado, Tudo planejado por Deus ali pra que acontecesse. pra escola. Mas daí, assim, como eu gosto muito, né, de advocacia, eu falei pra ela, olha, eu te ajudo a estruturar o projeto de escola, que eu também gosto muito de empreendedorismo e tal, mas eu quero continuar advogando, né, eu quero fazer alguma coisinha lá, outra cá. E aí ela falou, meu padrinho é advogado e tal, vou conversar com ele se tem algum lugar lá pra você começar a atender. padrinho. Um cantinho lá. O padrinho. Conta pro padrinho. Quarta pro padrinho. Aí foi quando nós viemos com o projeto da escola, cheguei lá no escritório, o Ivan chegou, tudo bem? Você que é de São Paulo? Prazer, né? Ivan. Aí ele falou, tem um trabalho pra você, no primeiro dia, né? Olha só. Ele pegou uma pasta desse tamanho aqui, assim, ó, tava Jogou empoeirada. Sabe aquele processo que você nem queria mexer mais, né? Não, tava parado, tinha uns, não vamos falar quem é, né, Doc, mas tava Não. parado, tinha uns 4 meses. Tinha. Aí ele pegou assim um papel, jogou na mesa, falou, ó, dá uma estudada aí no caso que a gente precisa fazer uma ação. Olha, vamos falar aqui rapidinho, os acadêmicos de direito. Esse é o teste, viu? Esse é o teste. Esse é o teste. Não falou mais Quem nada. viu? Jovem Não falou- Quando alguém advocacia, esse é o fizer teste. esse teste pra Eles você. estão sendo testados. Quando alguém deu um processo paradinho. E não falou mais nada. Aí eu peguei o processo com esse olhar, uma discussão sobre franquia e tudo mais. Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, franquia, né? E aí coincidiu que eu tinha estudado um pouco de franquia por Pô, causa da escola. Que legal. Olha só. Olha Deus, cara. Deus. Aí eu olhei, eu conhecia bastante coisa de franquia porque eu tava estudando, por causa dessas coisas da escola. Aí foi quando eu falei, Ivan, não tem muito o que fazer aqui, cara. Tá amarrada a situação e tal. Ele, não, Sem estuda que chance. tem. Ele Ele na falou pra mim, cabeça sem dele bem chance, não vai assim, dar. eu já sei disso. Faz E tempo. ele, não, mas tem. Dá uma estudada que tem. Aí eu fui e me batia de um lado, me Eu batia prometi do ao outro. cliente. Eu prometi. Eu também não chegando. Cara, me debati acho que uma semana. Cara, os caras expulsaram ele do negócio. Não é possível que não tenha. Tem que ter uma saída. Que isso? Que direito é esse? Hein? Cara, muito legal essa história. Aí, fiquei uma muito semana debatendo e tal, fizemos a ação. Faz quanto tempo? Uns 3 anos que resolveu o assunto? Virou uma ação milionária. Tava aqui em Porto Velho. A gente Como é que é? recebeu- Olha quando só, ligamos, vamos virou- colocar aqui. O processo parado 4 meses, virou uma ação milionária. Virou um Nossa, processo. Jovem advocacia. Jovem advogado. A gente recebeu Olha o quê? isso. 1 milhão, sei lá, 1 milhão e meio. Como é né? que é? mas... 1 milhão e meio a causa, né? E Não, Não, claro. mas Não, mas assim, um jovem virou uma causa. advogado achou a solução. Nós Gente, estávamos que lá. legal. Nós estávamos Não, aqui na porque Jorge não tivesse Teixeira. achado. Eu me lembro como se fosse hoje. Quando Nós estávamos aqui na Jorge Teixeira. Não sei o que a gente veio fazer aqui em Porto Velho, alguma coisa aqui em Porto Velho. E aí a ação foi liquidada, tal, foi realmente uma ação boa. Foi uns 4 anos até atrás. STJ, STF. Uns 4 anos. Aí foi a hora de ligar para o nosso cliente Deu um abraço nele também. e comunicar. De dentro do carro nós ligamos. Ah, e aí? Lembra disso aí? Mas isso E o você cliente? já tinha Aí o cara começou a conseguido. chorar. Claro.
cara começou a chorar. Ele tá lá no outro lado do Brasil, ele é a família, né? Começou a chorar, claro. Assim, numa Já situação achou que já bem, tinha, né? Sim. bem difícil. Eu acho que nem inclusive, lembrava tudo. mais Nem direito dessa lembrava, situação, tal. Você tinha quantos anos nessa época, Rodrigo? Eu vim com 25, Ou ele ligou pra nós, Rodrigo, 25 peraí, anos. que a gente mandou dinheiro, não Minha sei como é mente que foi. já tá... Bom, enfim, o fato é que esse cara chorou ao vivo. Nós estávamos no Viva Voz, no carro e tal. Isso é uma das Aí um coisas legais olhando da pro advocacia, outro, né? assim e tal. Porque O que se tira dessas coisas? Assim, não tem causa impossível. Tá? Não tem causa impossível. tem que ter um jeito. Não tem. Tem que achar uma saída. Tem uma saída. Obviamente que o advogado é o primeiro juiz da causa. Você não vai também levar o seu cliente a Sim, claro. uma causa temerária, uma loucura por aí, né? Mas o Rodrigo, ele é mais conservador do que eu nisso. Eu sou muito mais louco que ele nessas coisas. Sou mais atirado. Você... Ele que me freia. Eu tenho que tomar remédio para Controlar toda essa... Eu tava tomando lá, eu fui no médico, tava passando mal, né? Não faz muito tempo isso. Você tá com crise de ansiedade e tal. Sério? Que novidade. Bem-vindo ao grupo. Mas você tem 60 anos, tem crise de ansiedade. Não acredito, cara. Você tem que tomar esse negócio aqui, cara. Não tem jeito. Ele viu tomando. Você tá tomando... eu tô com crise de ansiedade, mas com essa idade. Rodrigo, então... Não tinha como não dar certo. Não tinha. O processo, você estudou, achou a solução, Achou. e aí ele pensou, meu Deus, ele vai, daqui ele não sai, daqui Então, ninguém tira ele. Aí vem a inquietude. Tinha outro advogado lá, trabalhando junto. Quando eu cheguei, era o Ivan, a Mara, o Wagner, o Theo e eu. Éramos Pois em é, 5. manda um oi pra Mara também. que Oi, faltou Mara, ela aqui. a nossa sócia No aqui. próximo ela vem. Oi, Mara. Próximo ela Fez vem. falta hoje aqui, viu? Mara. E o Theo hoje é oficial de justiça e tal. E o Theo conta isso pra mim. Fala, Rodrigo, quando você chegou, eu já vi que você ia ou rachar tudo ou ia virar alguma coisa certa. Porque assim, por exemplo, eu cheguei de uma estrutura mais profissional. E querendo ou não, aqui tem muito ainda da advocacia romântica, né? Por mais que a gente tente profissionalizar muita coisa, ainda tem Tem. o que eu chamo da advocacia romântica e tudo mais. Eu sei que isso é um dilema muito grande, mas enfim. Aí, quando eu cheguei, por exemplo, não tinha timbre a petição. Eu peguei uma pastinha lá que eu vi que tinha um timbre da sociedade deles, do Ivan e do Wagner. Aí eu falei, poxa, eu vou atrás. Liguei na gráfica, vi quem tinha, peguei o timbre, coloquei na petição Ele e aí mata a vida, né? e mandei um e-mail pra todo mundo falando, gente, a partir de amanhã todo mundo usa essa folha aqui. Aí o Theo falou, cara, quando você fez isso... Ele falou... Você sabia que ele tava fazendo isso no seu escritório? E a cara do meu sócio. Meu sócio perguntou assim na época lá, né? Quem que é esse? O que Esse é só isso de aqui? advogado. Não, ele falou assim, o que é isso aqui? E eu acho que foi assim, pequenas mudanças, sabe? isso As foi coisas em começaram aos 2000 poucos. e- 2000 e... Isso foi 2013 pra 14. E vocês 13 pra começaram 14. em A 1900. sociedade do Ivan formal, porque Com a, o Wagner? a nossa sociedade sucedeu a do Wagner, né? De 2000, né? A Ou nossa Tem OB? inscrição na OAB é 02. Da 002. nossa sociedade, né? A nossa sociedade. Não tinha sociedade. 02. É. Mas deixa eu só. Sabe por que eu faço essa pergunta de como nasceu? Por quê? Aí eu vou falar na minha cabeça mesmo. Quando eu peguei a credencial lá, eu falei, gente, pra fazer uma sociedade, a gente, né? Nós que estamos lá iniciando lá atrás, a gente acha que tem que ter um estudo, que é uma coisa que foi muito estudada, que vocês conversaram, que vocês... Não, às vezes as coisas vão acontecendo naturalmente e dá super certo. Só que é importante o planejamento depois que aconteceu, né? Planejamento é crucial, só que assim, eu falo isso até pra tranquilizar, que nosso público muito é jovem de advocacia e estudante de direito. Então eu tranquilizo porque às vezes as coisas elas acontecem natural e aí vem o planejamento sim. Exato. Porque a gente fica naquela ansiedade, né? Fundamental. Eu vivenciei uma outra fase da advocacia Certo. antes do PJE. Vamos delimitar aqui no PJE. Certo. Se for delimitar outros marcos, fica muito longe. Mas antes do PJE. Antes do PJE, a advocacia era uma advocacia realmente bastante amadora. Não amadora do ponto de vista técnico, jurídico, mas amadora no Questão de sentido empresa, não via aquele escritório como do uma escritório empresa. de advocacia Isso. da gestão, não era? Perfeito. Aliás, até tinha uma certa dose de arrogância, porque você ficava esperando O cliente. o cliente te procurar, pô. Era mais artesanal, né? Era uma coisa, mas era assim, a cultura era essa, entendeu? E o PJE, ele veio
E ele funcionou como uma espécie de barreira, um obstáculo, ou uma seleção natural, Um sacode, que não é né? bem a de Darwin, mas, por exemplo, da minha geração, lá em Paraná, restam hoje não mais do que talvez 5, 6, 7 advogados, talvez, da minha geração. Nossa. E os demais, enfim, pararam de advogar. Quem não se associou ou quem não se especializou numa boa boutique de advocacia, ficou para trás. Não tem como. E do PJE para frente, quem não se organizou, quem não se organiza hoje, estabelece critérios, metas, qual é a cultura da casa, Sim. entendeu? A cultura do nosso escritório é o Rodrigo, pô. Né? São os jovens. Hoje já transcendeu, né? São os jovens, né? Então é uma coisa, entendeu? Tem que ter um DNA da tua casa. Você tem que escolher isso aí, entendeu? Nossa, Quais são? bacana ouvir, né? Quais são? Tem, porque o mundo é feito de escolhas, inclusive no profissional muito mais E tem que ainda. escolher sem nenhum tipo de vaidade, né? Porque Não olha pode, só, que pensa isso, ele não. era o dono da sociedade, né? Sim. Então você, olha, ele virou a cultura da casa que é o Rodrigo. Isso é muito bacana. Não, mas não, vaidade é um negócio é de uma- que... Não, porque eu falo, porque cria-se Atrapalha também muito uma, vaidade. Isso, Sim, cria-se uma sim. concorrência que não existe entre jovens de advocacia. Não, é isso, é caminhar junto. Juntando a a experiência. Eu tô Sim. impressionada. A gente tem um lema muito grande no escritório que é dividir para multiplicar. Olha. A carreira jurídica, eu vejo que às vezes era um pouco vaidosa, tem muito ego, né? Ah, eu que fiz e tudo mais. Eu acho que a gente passou por muitos aprendizados assim em conjunto, desde o início do escritório, para entender que a gente precisa realmente dividir. E quando fala em dividir, é dividir grana, dividir poder, saber dividir para a gente Decisões. conseguir multiplicar. Dividir. Delegação de missões, É. tudo tal, claro. E a gente só chegou onde chegou agora, assim, a gente vê num crescimento muito legal, em razão disso. Em razão de realmente saber partilhar, saber dar holofote para quem tem que dar holofote, né? E não entender que a MBT é o Ivan, ou é o Rodrigo, ou é a Mara, né? Não, a MBT E hoje pertencimento. Esse é um pilar fundamental do escritório. É muito Pertencimento importante um que as valor, pessoas Sempre entendam que elas são partes daquilo. é um dos nossos valores. A mais MBT cruciais. é um projeto de vida, não é, Rodrigo? Sim. Para mim, mais do que nunca, um projeto de vida. Eu vou passar, ela vai ficar, entendeu? É um projeto de vida, isso aí vai ficar. Pra essa moçada toda aí. Ivan, você tem Aí, filhos? Você tem filhos? Tenho 2 filhos E, no casamento e um filho fora do casamento. e eles são algum advogado? Nenhum deles, Nenhum. puxa vida, nenhum. Nenhum. Oh, nenhum. Engraçado. O que mais se aproximou foi fora do casamento, o Patrick. É. Né? Aliás, que é a minha cara, inclusive, é incrível, né? Tem como se Porque André, o minha Patrick esposa não, fala. não continuou. André, minha esposa, fala assim, pô, Ivan, cara, ele é a tua cara, pô. Mas e eu pergunto. Ele se formou em direito e virou empresário. Mas Faz parte, isso aí faz parte, não adianta. É, A gente- cara, não adianta, entendeu? Não vai dar, não tem Você como. não Mas, pode jogar ó, para baixo do tapete essas coisas. lógico. E tem que tratar com naturalidade. É a vida real, Vai fazer o quê? É a vida Entendeu? real, né? Ah, Gente, estão reclamando. sabe? É ao vivo sem cortes. Olha, a advocacia ela tem uma coisa dela, tá na alma da advocacia, assim, né? Claro, os olhos brilham, é aquela coisa de gosto. Você tem que gostar. Ah, você é apaixonado. Tem que você tá- gostar. É perceptível. E ela se torna glamurosa por causa disso. Ela é glamurosa. Não é questão da vaidade, é glamour mesmo. Sabe por quê? Porque você lida com vidas, né? É. Tanto quanto um médico, você transforma vidas. E essas coisas passam a gerar. As pessoas passam a ter uma espécie de admiração por você, gostam de falar com E você. uma responsabilidade muito grande. É enorme, Nossa. mas é muito legal curtir isso, entendeu? A coisa é tão boa, e o Rodrigo é um cara tão inquieto que ele inventou de voltar a dar aula na faculdade. Que E bom, eu dei né? aula. nesse barco agora. E eu dava aula na faculdade também, mas há 200 anos atrás, né? Na faculdade da UBRA lá de Era Ji-Paraná. giz. Né? Primeiro Usava campus giz. da UBRA de Ji-Paraná. Tinha giz, exatamente, quando usava giz. Hoje, como que tá? Ele voltou eles da estão aula. aceitando Voltou digital? recentemente, né? Sim, sim. Prossiga daí. O que aconteceu? Então, isso é um ponto legal. Quando eu cheguei em Rondônia também, no ano seguinte eu comecei a lecionar já, na época da UBRA, porque o mercado carecia de profissionais na área de direito tributário, né? Que é a minha especialidade. Sim. E aí eu comecei a lecionar e tudo mais. E aí na pandemia eu parei, um pouquinho antes da pandemia eu parei.
E aí, recentemente, a coordenadora me procurou e tal, e falou, Rodrigo, você não pensa em voltar e tudo mais? E aí eu falei, poxa, e o escritório hoje, e a faculdade foi muito legal, porque foi o melhor departamento de recrutamento e seleção nosso. Hoje, os nossos sócios lá no escritório foram todos alunos. Olha que legal, com exceção de um. isso é importante. É um network aí, né? É verdade, é verdade. Bom, Os nossos sócios hoje, o Caio que tá aqui hoje, Oi, Caio, de novo. Diene, Marcos, e todos o Caio os... tem cara de ser Inteligentíssimo. crânio. O Caio é o... Só que ele é pão duro, ele é terrível. E aí, a Caio, faculdade- rapidinho. Eu vou depois no final a gente vai dar Depois direito de você vai resposta ficar sabendo aqui. de Como resposta. assim? Tá, e aí você... E aí a coordenadora falou, Rodrigo, você não pensa em voltar e tudo mais? E aí surgiu essa oportunidade. Ela falou, tem mais alguém do escritório e tudo mais, de algumas matérias de processo. Aí eu falei com o Ivan, Ivan, e aí, topa voltar da aula e tal? E aí... Não é bem assim, ele chegou lá colocando assim, olha, convidaram vocês aí para ir lá dar aula também, não? Você nunca pensou em retornar para a faculdade e tal? Não, pior ainda, ela me ligou. Ah, você fez ela ligar. Eu passei A o coordenadora. contato, eu falei e passei o contato. Ô, Ivan, eu conheço a coordenadora, a advogada, né? Professor Rosiclério, você nunca pensou em voltar a dar aula e tal, não sei o que lá? Pô, Rosiclério, você tá me pegando de contrapé aqui agora, o que aconteceu aí, né? Não, pô, é legal, tal, retornar. O que aconteceu? Não, tem uma professora que saiu, assim, tá a matéria, mas o meu negócio é só para o civil, Rosiclério. E só dou aula na sexta-feira, se vocês forem me convidar. Pode deixar que eu vou arrumar aqui. De tarde, ela me liga, tá tudo certo já. Isso começa dia 8. Era 3 dias depois. Não, assim, peraí, ele quis voltar da aula e te jogou nessa também? fogueira. Ele Você tá inquieto só com você, não? Mas eu joguei mais, Ele levou mais dois advogados. advogados. Mais dois. Gente! Um advogado e uma advogada. Tá cheio de... E aí, então você tá dando aula também? Virei professor novamente, cara. Incrível. Isso é bom demais! Uma vez professor, sempre. Eu cheguei na sala. Eu tô aqui aprendendo, por exemplo. Eu cheguei na sala e disse: Ô pessoal, puxa vida, tava com uma saudade de uma sala dessas, né? Mas você dá aula sexta-feira? Adivinha ainda? quantos alunos? 90. Né? Eram 2 salas. Ela mudou a grade lá, o horário, Isso no semestre passado. juntou 2 salas para me atender a minha exigência de ser na Gente, é sexta-feira. o seguinte, quando vocês forem ao B83, vocês escolhem quem você vai Dá dar aula. Junta a turma. Junta a turma, por enquanto. No final Você da aula, escolheu a sua turma, Rodrigo? Não, eu não tenho essa prerrogativa. cara, eu me senti o máximo. Elas me falaram o seguinte, que eu não estava dando aula, eu estava fazendo uma palestra. Verdade. Que legal. Mas é muito legal, essa troca de experiência em sala de aula eu gosto muito. Eu gosto muito de me conectar com jovens, né? Porque como eu gosto de inovação e tudo mais, e tem essa inquietude, eu gosto muito da energia jovem, né? Esse jovem que ele quer se jogar no mundo, que ele quer aprender, que ele tem aquele brilho no olhar, sabe? De fazer acontecer. Isso me move muito. Então, quando a gente está em sala de aula e percebe esse olhar naquela pessoa que quer se desenvolver, que quer transformar a vida, que o estudo transforma vidas, né? Transforma. E a Transforma, minha com vida toda foi transformada com o Sem dúvida. estudo, a do Ivan também, acho que de todo mundo aqui, Com né? certeza, É transformado com pelo certeza. estudo. Então, quando eu vejo esse brilho no olhar, assim, de um aluno, eu falo, Sou filha de poxa, professora, né? Então, sim, sim. Então eu sou filha de E é muito legal, faculdade, assim, e eu acho que direito é uma das profissões que casa muito bem com docência, sabe? Pensando, assim, todas as profissões, acho que a advocacia e docência são profissões que se encaixam demais. Uma coisa ajuda a outra, né? Eu falo, a docência ajuda na advocacia, porque você estuda, tá atualizado, tá sempre ali aprendendo, né? Passa uma autoridade também. Né? Passa uma autoridade também, então assim, uma construção de autoridade. Se você está com um escritório em desenvolvimento, você Sim. também faz network para encontrar bons talentos. Então, são profissões que se complementam muito. E eu fiquei curiosa no seguinte: a gente tá vendo, ouviu a história de vocês e da fusão não, né? Da sociedade em si. Como é que foi, Ivan, para se adaptar? Eu digo para você, até para você não só, mas para o Rodrigo, essa adaptação de um mundo mais tecnológico e hoje você no mundo atual. Hoje não é só o PJE, né? Hoje nós temos aí a inteligência artificial, nós temos o home office, nós temos a audiência virtual, nós temos aí essa atualidade, esse mundo novo da advocacia que veio aí através dessa pandemia, né? Veio a todo vapor, hoje ninguém tira isso mais, não vai mudar, né? A gente só precisou acelerar. se adaptar. Pro Rodrigo foi mais fácil porque ele já estava
nesse formato. E pra você, como que foi isso? Uma Essa loucura. mudança. Uma loucura, isso Te é uma coisa assustou? Coisa louca. Te assustou É um muito? outro mundo. É como Vamos se, criar um episódio só de monte aqui. isso é como se você fosse atropelado por um ônibus, entendeu? Sobreviveu sem nenhum um arranhão, meras escoriações. Levanta e olha se está no Vai se mundo limpando ainda, entendeu? assim, né? Que engraçado. E eles começam com um monte de máquinas, né? Eles são eles aí, né? Sim. Certo? Mas não é o nós e eles, né? Eu me envolvi no meio deles, me imiscuí com eles, né? E aí, eles não bastasse isso, eles falam um monte de termos Que você- em inglês. Pomba. Cara, Que ninguém eu entende sou nada, um né? catarinense de Caçador, Santa Catarina. Até hoje é uma cidade pequena do Planalto de Santa Catarina. Frio pra burro, 1.200 metros de altitude. Maravilhoso. Veio parar em Rondônia. Aí depois de 60 anos, viu um cara. Falar. Não, um monte de gente falando inglês do meu lado. No Brasil, cara. Tá, Ficou Luiz, louco? isso Ficou vai- louco? E o pior, né? Assim, hoje, porque eu falo assim, o Rodrigo, ele já vinha, ele começou, você falou pra mim que você iniciou em 2000 e... Aqui em Rondônia, Não, na advocacia. advocacia 2010. 2010. Não tem um pouquinho de tempo, Rodrigo. Tem. Eu ia perguntar quantos anos você tem, É mas claro eu que ele é vou deixar- velho, claro que ele é Vou deixar velho. pra lá, Suas costas, vai 17, deixar isso pra lá. 35? 35. É velho já, não. claro. Oh, ele é novo. Não, eu sou muito novo. Eu tô com 35. 32, para com isso. Você já falou aqui, ó. Antes dela. Vocês são revelação velho. aqui. Revelador aqui Não, hoje. quem que é velho? Eu farei 64 daqui uns dias, viu? Verdade. Tá? já sei. É daqui uns dias. Já sei. Ah, Exatamente. Eu antes de chegar nos 30, eu falava, nossa, 30 anos é velho. Gente, Não 30 é. Aí anos. depois que eu virei pros 30, eu falei, não, tô novinho. Não, então tá 40. novo. Mas olha, só concluindo a sua pergunta ainda, como é que eu. Isso, Como que eu me comuniquei com eles? Bom, a faculdade agora, por fim, que está havendo um polimento na minha pessoa, né? Uma espécie de coisa de pedra bruta que está sendo polida agora. É porque Uma antes máquina. quem lapidava era vocês. Eram eles, Vocês na marra, né? lapidavam a gente. Ah, sim, Né? sim. Dentro do Sim. escritório. Agora Hoje, é nós. Nós estamos lapidando Isso. a velha guarda, né? Isso. Vamos com todo respeito, mas nós estamos ajudando quem tem. Por exemplo, o Rodrigo, ele entrou no seu escritório, ainda não tinha virado essa chave do mundo atual. Não. Mas ele foi uma peça fundamental, ele e os colaboradores da geração aí dele, Aham. foi uma peça fundamental para você Uhum. conseguir passar por isso. Eu uso um termo, né, um eufemismo, eu falo que ele está se arrondonizando de tal forma que eu tenho medo, vou ter medo quando ele chegar aos 60 anos, eu vou ter medo dele. Ele vai ser muito pior do que eu. Mas é um desafio, eu vejo, porque Ele é muito rápido nas coisas, sabe? o que eu acho legal do Ivan, assim, ele topa os desafios, né? Ele se joga mesmo e a gente tenta se complementar. Então, um grande diferencial é eu, por exemplo, sou mais introspectivo, assim, se pensar em perfis, né? Eu sou aquele perfil que gosto mais de desenvolver uma tese, de escrever, não tem um perfil comercial tão forte, Ele né? solta ele aqui. O E Ivan tem um perfil vai mais embora. de gestão. O Ivan tem um perfil comercial. O Ivan, gente, a gente vai para congresso fora e assim, a gente tá Você ali no fica pra trás. congresso, o coffee break, eu tô ali na minha e tal. O Ivan de repente, Rodrigo! Vem Deixa eu aqui! apresentar alguém. Deixa eu apresentar não sei quem. Aí ele apresenta, isso aqui é fulano de tal, ó, de Minas e não sei o quê. Parece que é conhecer. Ele fala, de onde você conhece? Não, conhecemos agora. E aí ele já fica amigo de todo mundo, ele chama Olha todo mundo só pro que happy O legal. que aconteceu hour. no Equity Mais? Equity Mais, a gente foi num curso de gestão e tudo mais. Ele chegou no Thiago Negro e tal, falou, Thiago, Uau! tá aqui meu celular, grava um Seu vídeo cel- pra mandar pro MBT. Lá em Rondônia. Thiago, Eu sou de Rondônia. Aí Assim, o ele Thiago, olhou assim... Você sabe quanto custa um vídeo Ele- meu ele olhou no assim. Stories? Não, ele falou assim pra mim. Dias do meu 30 vídeo. segundos do meu vídeo. Ele olhou assim e falou, não, daí, senhor Ivan. Não mandou uma mensagem. Pode falar não. Você sabe quanto custa isso? Exato, Que então assim... legal. Ele é desses, né? E aí eu brinco e falo... Precisa desses na advocacia. hein? Precisa, Não deixa precisa de muito. ser. sem É dúvida. necessário. É necessário. Eu falo que advogado tem que ser cara de pau. Sim. É. Eu sou cara de pau. E aí é legal isso, porque aí eu tento me desenvolver mais esse perfil. Legal. Então, olhando o Ivan, eu falo, poxa, eu tenho que desenvolver mais esse meu perfil comercial, relacional.
Que é algo que, pra quem não é Pra no natural, futuro é você mais tá difícil. gritando, ô Caio, vem aqui! Pra no futuro. Deixa eu apresentar alguém aqui. E amar a pessoas, isso então assim, que eu a gente ia- Legal consegue- demais. Eu ia falar agora. Vocês são em 3. A Mara, você e o Ivan. Uhum. O seu perfil é introspectivo, é interno. O Ivan da ali galera. de produção. Produção O Ivan, e ele é gestão. comercial. Você é gestão. O Ivan comercial. E a Uhum. Mara. E a Mara. Pessoas. Ela a é o Mara é lado pessoas. humano do Sim, escritório. Sim, muito humano. Mediadora. Ela é E quem você ouve todo acredita mundo. que só é a pelas mãezona. fotos- É a mãezona. só da Todo pelas- mundo vai chorar as mágoas com ela. Só Olha pelas só. fotos que eu vejo dela, Eu quero sinto conhecer, isso eu não nela. conheço. É uma pessoa Eu sensacional. não conheço a olhar. Mara. A Mara começou como estagiária minha. E, bom, estagiária, ela fazia tudo no escritório, né? Eu até brinquei a gente vai hoje fazer outro ela episódio fazia porque até eu café. quero ouvir a história da Mara. Sim. Ela história fazia dela é até muito café bonita, no muito escritório, tá? Olha A Mara está só. conosco até hoje. A história Ai, dela que é legal. Entendi. maravilhosa. Mara, vem aqui. É uma Olha, inspiração gente. diária para nós, entendeu? Legal. Porque a história do escritório não foi nenhuma fusão. Então, quando eu cheguei, Não houve Construção, fusão, né? a Mara já Foi estava lá, foi uma construção. Na verdade, o que acontece é que o outro sócio, que era o Wagner, como ele já estava mais com pecuária, estava advogando muito pouco, ele se retirou da sociedade. Entendi. Então, na verdade, essa sociedade lá de 2000 é que se transformou na MBT. Nós transformamos Uma daí. transformação. Ele se retirou e nós entramos. Ivan, e olha que legal, eu tô aqui, você tava falando, vou voltar lá atrás, Rodrigo. Você tava contando que quando você entrou no escritório, você mudou todo o layout, Ele o mandou um Não e-mail tinha, pro dono não do escritório tinha, com né? Que layout. loucura, cara. Eu tava aqui. Mudei o- Tava na mesa. Rapidinho, Chegou na minha você mesa, entendeu? chegou na... Ele mandou um e-mail pro dono do escritório dizendo que o layout era esse. A partir de hoje é isso aqui, É ó. isso aqui, vocês querendo ou não. Eu fiquei Gente, ouvindo eu sou- e lembrei quando eu o comecei máximo. a trabalhar lá no escritório do Alex, eu entrei, eu olhava aquela logo e aquela petição, eu acho que ele usa até hoje, porque ele vai mudar, ele vai... E é linda. Hoje, a logo dele passou por um período que não tava legal Mas, e agora voltou na Voltou na modernidade. É. Voltou. E eu lembro que eu não gostava da letra, do contrato, eu não gostava de um monte de coisa. E aí eu mudei o cartão de visita, eu mudei a petição, Tá eu vendo? mudei a letra que eu usava, eu mudei a estrutura. Lembrando do Caio. Caio, o parágrafo foi pro 2. Parágrafo era 5, do não. E, pelo amor de Deus, jovens advogados, parágrafo é no 2. Não tem um e-mail, não tem Mas sabe o que é 5. legal? Falo pra minha equipe, né? Eu tenho uma estagiária lá, que eu não vou falar o nome dela pra não dar ciúmes das outras, mas assim, que ela vem, Larissa, é o seguinte, o que você acha disso aqui? Aí eu fico olhando pra ela, falei, olha, aí eu brinquei com ela, um dia ela fez uma proposta, eu falei, cara, isso aí foi muito arriscado, você sabia? Aí ela olhou assim, por quê? Porque poderia dar muito certo, eu poderia te achar, você tá ficando querendo mandar no meu escritório? Brinquei com ela, falei, mas deu muito certo, pode fazer. Isso é muito bacana, que nós no dia a dia da advocacia, a gente deixa algumas coisas que eu tenho outra pessoa da nossa equipe que faz parte da equipe. E esse sentimento de pertencimento é isso, agregar, dar ideia, E né? isso E ali é desenvolver como as pessoas que para isso, né? É, Isso, isso Se que você eu ia fica falar, cortando as exato. pessoas, você desperdiça uma... você perde talento. Perde Você perde talento. A advocacia não é você só fazer petição e Isso. atender clientes. Você tem que desenvolver É. os Isso, profissionais. cada um tem um perfil, né? Entendeu? E tem que dar confiança, transmitir confiança para eles arriscarem. A Exatamente verdade que eu fazer falo, isso o aí. escritório é nosso. E Tem que você- arriscar, pô. E a gente- Proativo. A proatividade é um negócio eu amo proatividade. sensacional. É, a gente busca muito isso. Eu É, sempre falo sensacional. que advogado não é quem tem que ficar falando sim ou não, né? Porque a empresa, a gente presta serviço mais para empresas, Certo. né? Geralmente o ramo empresarial, ele acha que advogado é para falar se pode ou se não pode. Se tá dentro da lei ou se não tá. E eu costumo falar, não, advogado não é para falar sim ou não, se pode ou se não pode. É para entender o que o cliente realmente precisa e fazer aquilo acontecer. Dá a solução menos para ele, ué. riscos, com É menos o- riscos possíveis. Dá É resposta pra ele. o preventivo, né? Exato. E aquela... A gente orienta e depois resolve É o porque que você não seguiu da orientação. No ramo empresarial, o advogado ele é muito visto como o cara que não dá certo, que assim, quer não fazer, quer fazer esse projeto ir para baixo, joga para o jurídico trava. Então, assim, o advogado empresarial ele é muito visto, né, na parte consultiva, como essa pessoa do contra, que fala que nada pode, que tudo tá errado. Vai jogar balde de geografia. Balde de geografia e trava tudo, né? Então, e a gente quer estimular a criatividade no escritório. Então, essas pessoas que são proativas, criativas, né? Que vêm com soluções Quantas inovadoras. pessoas tem no são muito escritório legal. de vocês? Antes? No total, hoje, a gente tá chegando por volta de 30 pessoas. Olha só que Olha. bacana. Ah, E olha,
eu vou falar e eu vou abrir aqui a enquete, porque isso vai pro episódio. Eu vou levantar a enquete aqui, que a festa da MBT tem que virar um festival em Rondônia. Pelo menos me convidar. Não sei se tem que virar um festival, não, mas eu vou. Já viu a festa Tá que entendendo? eles fazem para o escritório? Não vi, mas Como eu que quero é? É a qualquer. festa, é o... Mas já ouviu falar? A confraternização. Organização de A fim de ano. confraternização de fim de ano deles. Eu já ouvi falar. Mas Não, fui você convidada não, ainda. não. Quando eu vi a estrutura desse ano, do ano de 2023, que eu falei assim, o quê? Eu preciso ser convidada para essa festa, gente. Como assim? Uma festa exclusiva, tipo BBB. Que isso? Ah, Como que é? Conta detalhes. E eu descobri que só é pra MBT. A gente brinca que advogar é hobby. Parceiros, não? O organizador lá a gente contrata uma empresa de organização de festas, né? E depois ele divulga algumas fotos, né? No Instagram, etc e tal. E alguém fez um comentário, ela tá, mas e cadê o povo dessa festa? Uai. As pessoas não deu ninguém. Eles gostam de esnobar também, né? Ô, querido, você não sabia que essa festa é particular? Privada, É festa privada. Sério mesmo. E Massa, isso é importante, né? Confraternizar. você, Muito É você bacana. tá entendendo. A gente gosta muito de Não, celebrar. eu tô curiosa. Tem Tem um vídeo nosso aí? Pode, Tem? Eu não pode. sei. É. Tem. A gente- Tem. A MBT tem uma programação. programação intensa social, não é só essa festa, não. Quais, por A exemplo? gente tem várias feijoadas com Junto com pagode pagode. durante o ano. Isso é ideia de quem? Não, é nossa. Que legal. Surgiu uma pegada, tá dentro. Pagode ao vivo. É. É só pra equipe, parceiros. Só não. pra MBT. Parceiros não Tudo vão, exclusivo, né? tudo exclusivo. Entendi. Entendi, tá Ela tá entendi. se sentindo Faz parte, Tô. faz parte do Não vou brand. fazer nunca uma parceira. Tem também tem estímulo para o pessoal participar de algumas coisas sociais, por exemplo, nós estimulamos participar do Butterfly, né? Tem uma O série Butterfly de é um aplicativo. um né? aplicativo bem bacana que você pode participar de causas sociais, né? Contribuir com causas sociais. Incrível isso. E Não, sabe fazendo o que é exercício, fazendo academia, Isso é importante, porque isso é cuidando novo do na escola de cuidando do advocacia. corpo, cuidando da cabeça, cuidando da saúde. É bem legal, é bem bacana, bem Não, e é propositivo. importante porque nós temos que entender também que para uma equipe produzir, para uma equipe trazer ideias novas, elas têm que estar confraternizando, elas têm que sair daquele ambiente, né, da advocacia Sim. só. Senão A fica gente- todo mundo estressado A e gente ansioso. estimula a subir o Morro da Embratel. Ah, é o do... Lá em Ouro Preto. Ouro Preto, tipo, A gente bem sobe a ali, pé né? o Morro da Achou? Embratel. Ah, eu já subi. A gente participa de Achou? corrida. É sofrido, mas é bom. É bom. Aqui. Chega lá, tá, graças tá a carregando, deixa eu ver. Ah, tá carregando. É. Só uma foto, alguma coisa. Uma foto, você queria uma foto. Eu só queria fazer um complemento enquanto ele procura a foto. Vamos. Você me pediu como que eu lido com essas coisas todas, Isso, tecnologia, isso. etc e tal, né? Eu preciso. Eu sou um adepto, eu não tenho vergonha de falar, eu sou um adepto da lei do menor esforço, certo? Então, tudo que eu puder ter, a advocacia não tem atalho, o direito não tem atalho, mas tudo que eu puder fazer de atalho para fazer bem o direito, ou de alguma maneira executar o que eu preciso executar, eu uso. Então, as ferramentas né, eletrônicas que nós temos lá, muitas delas eu uso. Atalhos, uma série de coisas, tá? Agenda online. Uso. Tô começando a usar a inteligência artificial, aquele negócio de montar a ata, você editar para a máquina os pontos Olha só. e depois fazer a reunião com os pontos. E aí pedir para transformar aquilo em ata. Aquilo é um espetáculo. Espetáculo. Sabe o que eu tô Entendeu? Olha só, Danilo, é o seguinte, advogado do nosso escritório. Ele tem dificuldade com o Google Agenda. Não dá. Olha o Danilo. Ivan É aqui. nosso líder. O Ivan Não. tá fazendo ata no GPT. Ah, no GPT, entendeu? Uau. Que legal. E mais Então uma você coisa, sabe o que eu não sei fazer, perfeitamente. eu tenho a facilidade, né? De O privilégio de convocar alguém para me fazer, né? Prerrogativa. 30 pessoas dentro De do mandar escritório. Caio, vem aqui, por favor, me ajuda aqui, por favor. Gente, isso é importante. E se você se adaptar Pera, ao você vídeo... tá Peraí, preparado? pausa. Você tá Tem alguns preparado? aí, pode passar. Esse é o vídeo do. Esse da é- Gente, eu é tô um pedindo dos, um é. minuto. Gente, Esse não não. tem como mostrar pra vocês. Não mas dá só para pra dar um projetar? jeito.
Eu pedi um minuto só pra ficar impactada aqui. Eu vou dar um jeito de postar isso, porque a gente vai fazer Rondônia, isso vai ter que virar um festival. Brinca que advogar é hobby e a gente é bom mesmo em fazer festa. Essa festa é Vocês programada. precisam virar Cada ano ela tem um tema. organizadores de Festa, Por isso eventos. que você tem aqui Você pedido, viu? ninguém sabe. Cada ano tem um tema essa festa, cada ano tem um E tema. Vocês podem entrar na Esse comissão tempo de foi o quê, eventos essa- da OAB. né? É. É? E aí todo mundo se veste alusivo àquele tema, etc e tal. O escritório que escolhe. Sempre foi temática. Hã? Essa ideia de festa Foi foi só assim. assim, Eu né? lembro a primeira vez que a gente fez uma confraternização foi em 2000 e... Foi na minha casa. Foi na sua casa em 2019, 18 Até para que 19. recente, né? Recente. Se É. você parar pra olhar Foi a até primeira, aqui no 18 O para escritório 19. vai fazer 8 anos, então. É, esse formato, assim. Ah, o formato. 18 para 19, acho que foi a primeira vez que a gente reuniu a turma para fazer uma confraternização. Você já tava lá, né, Caio? E aí foi uma confraternização dessas estilo firma, sabe? Com jantar, mesa. Todo mundo assim, sem Amigo gracinha. secreto lá, Sem todo Todo mundo gracinha. assim, sem gracinha, amigo secreto. Aí eu falei, cara, que bosta, né? Assim, Que essas chato, festas de vamos ver, firma né? e tal. Aí eu falei pro Ivan e pra Mara, eu falei, gente, vamos pensar numa coisa diferente pro ano que vem? Aí eu falei, que tal a gente começar a fazer festa temática? Aí eles, vamos fazer. A primeira foi Gente, eu tô impressionado. tropical, alguma coisa assim, É. lembra? Foi lá em casa Foi lá também. na casa do Ivan ainda, tipo, tropical e Minha tal. casa A era o segunda clube da foi OAB. Vegas. Essa de Vegas foi a virada de chave. Assim. foi top essa de Vegas, né? A de Aí- Vegas tinha mesa de jogos. E aí, depois de agora Vegas a como gente fez o vocês MBT escolhem, Folia. Fê? A gente vai escolher, né? MBT Folia, a gente teve a Depois, eu vou dar uma Badá. sugestão aqui, ó. Não sei Pode se eu tô dar, indo pode muito dar além. sugestão. Joga pra galera escolher agora a A gente equipe. joga, a Uma gente joga. então tá. Pelo uma menos, enquetezinha. equipe. Vocês Equipe, jogam já. caso não dê certo esse negócio do festival, não custa Olha só, ela nada tentando. mandar um convite pro podcast Pro Direito podcast. Insight. Ele Insight. disse que é só quem é parte, nem parceiro. Eu tô Não, a gente tenta fazer algum tipo de sei lá, Cobertura. Nós estamos humilhando. inclusive, né? Vocês estão a percebendo a cobertura- humilhação que a gente tá passando? Não, mas olha, Brincadeira, gente. quando nós marcamos esse episódio, eu até brinquei e falei, gente, não vai dar pra gente conseguir ouvir a história do Ivan e do Rodrigo junto num episódio só, porque deve ser uma história muito legal dos dois, né? É uma história, você tem uma história de vida muito linda, o Ivan também tem. Só que a gente fez questão de trazer os dois, justamente pra gente colocar aí como é que é essas duas gerações, Esse né? cenário, São 3 com a Mara, mas hoje nós estamos só com os 2. E deu certo. Não conseguimos contar, eu tenho certeza, nem 25% da vida de vocês, porque deve ter muita história legal pra contar. O é um Ivan contador de histórias. precisa voltar nesse Ivan, vamos episódio, criar um nesse bloco com podcast, você. pra gente colocar. Talvez Série do Ivan. série do Ivan. E aí, a gente não conseguiu mostrar tudo que a gente, né, precisava mostrar dentro aí de 1 hora. Conseguiu mostrar o suficiente para deixar um gostinho de quero mais e de volte logo e sempre. Muito bom. Mas teremos, né, outras oportunidades para contar a história de vocês de uma forma mais, até mesmo de gestão do escritório, porque o escritório de vocês realmente é um escritório referência no estado. Obrigado, Né? obrigado. A MBT é um escritório referência, atua aí para grandes empresas. Quando eu digo grandes, são grandes mesmo. E vocês com certeza têm muito a contribuir para os acadêmicos, para a jovem advocacia, para os advogados, para a advocacia em geral. E a gente faz questão, a gente quer Com muito certeza. mostrar isso para as pessoas. Obrigado. Então, vou reiterar aqui mais uma vez, né, Larissa, em nome aí do podcast, nosso convite para que vocês voltem e naquele formato que a gente quer, porque quer fazer com vocês e vai dar certo, eu tenho Vai sim, certeza. vai sim, vamos combinar. E vai ser bem legal. E a gente já está conversando e alinhando isso. E antes de acabar, a Larissa sempre tem uma... Eu vou, antes de acabar, eu faço sempre uma pergunta. A gente está falando de acabar rápido, assim, do nada, porque o Bill já deu uma olhada O Bill tá aqui. ali me olhando. O Bill, ele tá com um cronômetro ali É, escrito o Bill tá aí, 5. bora. Tem outro 4. episódio. Mas assim, antes de acabar mesmo, eu fiquei muito encantada com a história de vocês, gente. E assim, eu não conhecia, então eu quero... Não precisa ser aqui não, no podcast, eu quero uma oportunidade mesmo de sentar e tirar umas dúvidas mesmo, de aprender com Se a vocês. gente puder ajudar. E não só aprender e estreitar esses laços mesmo. Foi um prazer. Eu
já tive a oportunidade de trocar com o Rodrigo, mas com o Ivan acho que foi a primeira vez, né? Então, assim, um prazer. Me identifiquei muito com você. Da galera, eu sou da galera, entendeu? Então eu quero registrar isso, que eu tô muito feliz, assim, a Erika fez esse contato, o nome de vocês, realmente, do escritório de vocês, surgiu no nosso... A gente abre caixinha, eu abro no meu Instagram, a Erika no dela, no nosso podcast. Então, assim, muito obrigada. E antes de encerrar, eu faço uma pergunta pra vocês, aí vocês pensem se vocês vão falar em nome do escritório ou pessoal. Aí eu vou direcionar e aí Cada um responde, tá? O que vocês querem deixar de legado na vida de vocês? De legado, assim, olha, isso aqui é o que eu quero deixar. E fala bem, porque essa vai ficar o corte de inspiração para os nossos seguidores. E assim, pode ser vida pessoal, não é? O que vocês querem deixar de legado? Sim. Acho que eu quero deixar de legado é que com disciplina e comprometimento você pode alcançar o que você quiser, né? Eu costumo sempre falar isso, né? É difícil você ter disciplina, você ter constância, né, para fazer alguma coisa, e às vezes a gente no meio do caminho a gente desiste e o que a gente queria estava um pouquinho ali depois dessa nossa desistência, né? Então, disciplina, constância dentro do seu sonho, o que você almeja, que você vai conseguir chegar lá. E um legado é esse, assim, de perseverança mesmo nos sonhos. É o que eu gostaria de deixar. Uau! Bem. Muito bem. Ivan. Serviu pra mim. Serviu, eu tô aqui só aprendendo. Muito bom. Hoje eu nem tô falando muito porque eu tô só filtrando tudo. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade e convidá-las, né? Convidar o podcast. Pra festa. Pra visitar. Para de se humilhar. Tô brincando. Pra visitar o nosso escritório, a nossa sede lá em Paraná. Com certeza, nós iremos. Nós vamos recebê-los de braços abertos lá, nos avisem. Tá? Dependendo da data, a gente pode até, né? Fazer uma festa? Fazer uma feijoada. Fazer alguma coisa, uma feijoada, um pagode. Vai sair. Agora eu tô vendo É? vantagem. Ok? Brincadeira à parte. E olha, foi muito bacana participar aqui do podcast com vocês, a gente poder passar para todos os colegas e amigos aqui do podcast que ouvem, né, assistem, alguns pedaços, alguns lances da nossa experiência, da nossa forma de viver. A advocacia é muito importante ser vivida com leveza, tá? É um exercício de bom senso diário, tem que ter paciência, tem que ter cuidado, não pode ser muito imediatista, porque os resultados vão vir. E tem que haver preparo profissional sólido, é muito importante isso. Isso envolve tudo, a disciplina que o Rodrigo citou, o foco, a determinação, a coragem de abrir, não é renúncia, abrir mão de algumas coisas em alguns momentos em prol de alguma coisa melhor, porque a advocacia, toda ela foi construída em prol do ser humano, entendeu? Então, esse é o grande tesouro que nós temos para mostrar para as pessoas e levar à frente lá na MBT, com certeza absoluta. Olha que legal. É muito. Só respondendo o legado. É verdade. Esse foi. Foi, exato. Isso, e mais do que isso, mais do que um legado desse, Gente, eu acho que não tem. E o bom, assim, o intuito, o objetivo do podcast surgiu justamente por isso, Ivan. Duas apaixonadas pelo direito, né? Bacana, muito bom. Duas mulheres apaixonadas pela advocacia, pelo direito. E quando a gente se juntou, a gente falou como que a gente vai fazer para mudar a vida de outras pessoas, que a gente já faz isso através do nosso trabalho, mas e como a gente vai conseguir alcançar o coração, não só a atenção, que hoje o mundo está todo digital, mas não só a atenção. O que a gente pode fazer de diferente? Porque tem muito, do mesmo tem muito. E o que a gente pode fazer de diferente? O que a gente tem a oferecer para essas pessoas que vão assistir a gente? E não é só curtida, não é só repostagem, não é só isso. Tem que agregar valor, né, Erika? Agregar valor na vida das pessoas. E é isso que a gente quer. Tanto através do podcast, quanto através da nossa vida, da nossa profissão. E você, Ivan, vou me direcionar a você, porque eu sempre falo isso pro Rodrigo, é muito lindo ver essa história. Mas você, especialmente,
digo pela geração, né? Pela diferença que eu tenho 31, você tem o dobro da minha idade. Nossa, que velho, né? Né? Peso, agora Nem peso parece, mas ele tem. Extremamente E extremamente acessível, divertido, Nossa, alto astral. Eu tenho certeza que dentro do escritório é lindo. Muito lindo. É velho. muito bonito ver isso, Sabe, não, ver essa assim, paixão. Eu interrompi, mas sabe aquela questão de não tá cansado da advocacia? Não, eu amo do Não, mesmo jeito. amo. Do mesmo, E quero transformar a vida de Muito outros bacana. para que eles continuem Parabéns. o meu legado. Isso é muito, muito legal. Ai, E por mais pessoas como você, nesse mundo Obrigado, jurídico. obrigado. Ao pela invés de gentileza. diminuirmos, vamos aumentar por mais Ivans, né? E Rodrigues, isso. vamos multiplicar isso. E mais uma vez, muito obrigada por terem aceitado nada, o é uma nosso honra. convite, principalmente por terem se deslocado lá de Paraná para Porto Velho, para a gente poder vivenciar esse momento. E Agora nós vamos deslocar daqui. e agora pra nós Paraná. iremos para Ji-Paraná, se Deus quiser, Amém. para fazer um outro formato, que eu tenho certeza que vai ser muito mais legal do que esse aqui. E vocês vão poder contar mais ainda da história de vocês pra gente, pro pessoal que tá assistindo a gente. Tá? É isso. Se vocês Obrigado. quiserem dar um alô pra alguém, quiserem Este é o encerrar, momento. esse é o momento todo de vocês. Se puder indicar nosso podcast também. Claro, Fiquem à A gente, tem um vontade. podcast, favor. a gente tem um podcast que tá meio parado, mas tem alguns episódios lá. É MBTcast, então YouTube, Fala de novo Spotify. aí. MBT, né? Da nossa do Escritório. escritório. Cast, né? De Por cast. favor. MBT Cast. Tem alguns MBT episódios significa legais. o que mesmo? MBT é Machiavelli, que é o sobrenome do Ivan. Aham. Bonfá, que é o sobrenome da Mara. E Totino, que é o meu sobrenome. Legal. Pronto. É. MBT Cash. Cast. É, No é o nosso Spotify. podcast, No Spotify. E no Instagram, E no Instagram também, MBT Advogados. arroba MBT Advogados. MBT Advogados. O meu Perfil. perfil é rodrigo.totino. E o do Ivan, Do Ivan. É, Ivan Ivan Machiavelli. Machiavelli. Ivan Machiavelli. Pronto. Pronto. Encerramos aqui esse episódio. Hoje foi do jeito que a gente Não, gente, eu quero falar que eu já tô sabia que seria entusiasmada. legal. Vocês estão Legal, percebendo? legal. Eu fico até acelerada. Muito, muito obrigada. Por nada, é uma honra. E até Nós que logo, até breve com a agradecemos. feijoada de Paraná. Alguma coisa A gente assim, vai né? vamos Um pagodinho. finalizar assim. Olha, Por quê? Com almoço Porque de pagodinho no final. Eles Elas estão escolhendo até o cardápio. Não, pode ser qualquer coisa. Olha, a gente vai construir uma amizade para o final do ano. Muito A gente obrigada. vai colocar isso. Muito obrigado. Muito E obrigada. muito obrigada. Obrigado. Muito sucesso com o podcast. Espero que ele São- motive bastante Vai, aqueles que assistem ele, viu? E que se multipliquem por muitos assistentes. Amém. Legal. Tá bom? Obrigada. Uma audiência bem grande. E não Tchau, esquece, pessoal. não Ai, dá vem cá, dá tchau pra Ai, gente. gente, dá tchau pra gente. O Caio é o cara mais pão duro do Brasil. Esse é o Essa Caio. Não história sei do se pão duro é difícil de justificar. Um abraço, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, um abraço.